Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Muita paz. Tudo bem com vocês? Estou aqui na Bahia, cuidando dos meus avós, mas graças a Deus, com a pandemia, nós aprendemos, né, a utilizar muito bem a tecnologia para diminuir as nossas distâncias. Então, muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, para a gente conversar um pouquinho sobre o carregar a nossa cruz. Gostaria de agradecer à direção do Prozebem pela lembrança do meu nome, na pessoa da nossa dirigente da noite de hoje, né, que é a nossa irmã Ermelinda. Muito obrigada. A todos pela possibilidade de estar aqui com vocês na noite de hoje para conversar sobre esse tema maravilhoso, meus amigos, e tão importante para nós, nesse momento que estamos vivendo a transição planetária, que é sobre como nós estamos carregando a nossa cruz, como estamos passando pelos nossos desafios, pelos nossos testemunhos. Será que nós estamos passando com revolta? Será que nós estamos passando de uma forma mais serena? Como estamos vivenciando? Não é? Esse momento, nós sabemos que é um momento delicado do planeta, né? Que é um momento em que vivenciamos muitas as nossas expiações individuais, os nossos resgates individuais, mas nós também passamos por resgates coletivos, de forma coletiva. Então, é um momento mais conturbado, que exige de nós muita paciência, muita resignação, muita tolerância, muita abnegação, muita oração e muita vigilância. Então, é muito importante que nós possamos meditar sobre como nós estamos trabalhando, carregando essa nossa cruz, tá? Então, o tema da noite de hoje, ele está essencialmente lá no Evangelho, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 17 a 19, certo? E nós também vamos trazer algumas reflexões feitas pelo Espírito Emmanuel sobre o tema, lá no livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel traz algumas considerações para a gente sobre esse tema. Mas para que nós possamos bem começar a refletir sobre o tema da noite de hoje, nós precisamos primeiro ir lá no Evangelho, certo? Para compreendermos o que é que Jesus estava falando. Então, aqui no Evangelho, Kardec ele inicia lá no item 18, colocando uma passagem evangélica, que está nos quatro, evangelhos, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João. E nessa passagem evangélica, ele diz assim: chamando o povo e os discípulos para perto de si, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então, meus amigos, já aqui, né, a gente pode começar a, a refletir sobre o que Jesus estaria falando naquele momento sobre essa cruz, sobre esse tomar a cruz. Por quê? Muitas vezes a gente toma esse tomar a cruz num aspecto negativo, de tipo suportar um fardo, suportar uma dificuldade, como se fosse apenas isso. É uma situação em que a gente geralmente lamenta bastante, né? A gente utiliza muito da autopiedade. São aqueles momentos de testemunho, de dificuldades que todos nós passamos, que nós dizemos: ai, Senhor, me ajuda a carregar essa cruz, me ajuda a carregar esse fardo. Ai, meu Deus, por que é que eu estou passando por essa cruz, Senhor, essa tormenta? Muitas vezes nós temos essa atitude, às vezes até a gente diz: ah, mas não se preocupa não, tá? Porque não se dá, Deus não dá uma cruz mais pesada do que nós podemos aguentar. Então, já colocando realmente a cruz nessa perspectiva de fardo, de um peso, assim, muito, né, um peso nas nossas vidas, umas dificuldades muito pesadas para nós. E aí, quando a gente vai meditar o Evangelho, refletir o Evangelho, a gente precisa realmente compreender o significado do que Jesus falava para aquela época. Porque, essencialmente, Jesus estava falando para pessoas que viviam numa época muito diferente da nossa e que a gente
para pensar, será que realmente quando Jesus falou essa frase, disse, né, essa frase do tomar a cruz, será que essa cruz que Jesus estava falando era realmente tomar só esse lado dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, ou o mestre estava falando de algo realmente mais profundo? Porque a gente precisa compreender justamente o que é que Jesus queria falar, né, para a gente. Então, o que seria essa cruz na época de Jesus? Precisamos entender que essa cruz, na época do mestre, representava, gente, realmente um instrumento de suplício, de tortura. As pessoas naquela época que eram condenadas a morrer na cruz, elas faziam todo um trajeto de suplício, essas pessoas eram realmente torturadas, vimos isso com Jesus, né, que o mestre foi torturado, sofreu muita violência física, muita tortura, sofreu também com vaias, com palavras muito feias, muito pesadas, que aquela pessoa passava a ouvir, né, então o Cristo foi muito humilhado, aquelas pessoas eram muito humilhadas, quem morria pela cruz, e essa crucificação foi realmente um instrumento, era um instrumento que começou a ser utilizado lá no Oriente Médio, e foi evoluindo esses métodos de tortura. Então, a pessoa era torturada, era colocada na cruz para morrer, né? E quando ela morria, quebravam as pernas da pessoa ainda, e depois faziam o enterro da pessoa. Então, imagine o que representava a cruz na época do mestre. Né? É um significado muito mais profundo do que esse que nós tomamos de cruz, que a gente coloca a cruz como se fosse apenas essa, essas dificuldades que a gente passa, e não. Lá realmente significava que a pessoa iria morrer, iria perder a sua existência física de uma forma extremamente dolorosa e violenta. E aí a gente precisa pensar se essa cruz do mestre que ele nos traz era só um fardo, e não. A gente começa a perceber que a cruz, naquela época, significava realmente morte, não é verdade? Significava a morte, significava o suplício. Então, Jesus estava querendo nos dizer que precisaríamos morrer de alguma forma, tá? Quando assumíssemos a sua doutrina em nossas vidas, a gente precisaria morrer de alguma forma. E aí a gente já começa a se questionar, nossa, Bruna, então quer dizer que assim como naquela época, nós vamos precisar, né, morrer que nem os antigos cristãos, que a gente vê nas obras de Emmanuel, né, de uma forma muito detalhada, como esses irmãos, os primeiros cristãos, vieram a perder as suas vidas, a sua existência física em favor do evangelho. E a gente pensa, nossa, mas será que a gente vai precisar fazer esse tipo de sacrifício? E graças a Deus, né, meus amigos, que não. Graças a Deus, nós não precisamos passar mais por esse tipo de sacrifício que os primeiros cristãos passaram. Mas sim, nós vamos precisar morrer de alguma forma. E para a gente compreender essa espécie de morte que Jesus está falando, a gente vai precisar analisar todos os pontos dessa frase que ele falou, né? Que ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, tá? Então a gente vai precisar começar a analisar cada partezinha dessa frase que Jesus falou. E vamos começar justamente pelo se alguém quiser vir após mim. A quem o mestre estava se referindo, né? Quem são essas pessoas, esse se alguém quiser vir após mim? Então, o mestre aqui, ele está se referindo, está se dirigindo para as pessoas que, de alguma forma, já se identificavam com a sua doutrina, com a sua mensagem. São aquelas pessoas que já têm o coração como terra fértil para o evangelho, para a semente, para receber essa semente que é o evangelho, essa luz que é o evangelho. E aí a gente pode se questionar se nós também somos essas pessoas, porque na época do mestre, vamos lembrar que a sociedade tomou com muitas reservas a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, em que nós devemos amar ao Pai, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como nós mesmos.
E Jesus mostra que esse próximo, esse amor a esse próximo, inclui até mesmo aqueles que se consideram, que se colocam como nossos antagonistas, como nossos inimigos. Então você imagine que para a gente já é difícil viver, compreender, estar pronto para esse tipo de amor, para esse evangelho, essa mensagem, essa lei de amor e caridade que Jesus nos traz. Agora você imagine isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, em uma população, em um povo que ainda tinha muitos aspectos de seres mais embrutecidos, mesmo moralmente falando. Então, você falar para aquelas pessoas que você precisava amar o próximo e que o próximo é o próximo mesmo. Não é só a sua família, não é só as pessoas que você gosta, é o próximo próximo. Você tem que amar os seus inimigos, você tem que falar para pessoas que ainda tinham, né, os escravos, que todos são iguais, que Deus não faz distinção dos seus filhos, que todos são iguais perante o Pai, que o Pai ama todos da mesma forma e que nós precisamos nos tratar, nos ver com amor, com caridade, como irmãos, de uma forma fraterna. Você imagine que se nós hoje ainda não estamos preparados para todas essas nuances do Evangelho, o que é que não se deu naquela época? Então, realmente, Jesus, a sua mensagem foi considerada a mensagem de um revolucionário, uma pessoa que queria destruir as bases da sociedade daquela época. Ele era visto realmente como um revolucionário. De certa forma, né, podemos dizer que Jesus é sim, ele é um rei, ele é um revolucionário, porque ele mudou toda uma época, ele mudou toda a humanidade, o pensamento da humanidade. Então, quando Jesus diz se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo para você, meu amigo querido, meu filho querido, meu irmão querido. Se você que já se sente preparado, você que já sente no seu coração essa necessidade do evangelho, essa necessidade dessa luz divina, se você quiser vir após mim, o que é que você tem que fazer? Bruna, o que é que Jesus vai dizer que a gente tem que fazer? Olha só, eu estou aqui refletindo, eu estou aqui no Prosebem, e eu sinto que eu já estou preparado para viver, para começar, pelo menos, a viver esse evangelho. Me conta aí o que é que Jesus disse que eu tenho que fazer. Eu já sinto que o meu coração é essa terra fértil para receber esse evangelho. Eu quero receber esse evangelho. Então, o que é que Jesus tem a dizer para mim? Né? Então Jesus ele vai dizer que para seguir o evangelho, para seguir a mensagem divina, para seguir a lei de amor, de justiça e de caridade, não basta que a gente tenha uma vontade simples, uma vontade fraca de viver o evangelho. Para que a gente possa seguir o mestre, para que a gente possa seguir o seu evangelho, é necessário que a gente tenha uma decisão firme, uma decisão muito séria. Por quê? Porque essa decisão vai trazer muitas mudanças para a nossa vida. A gente vai precisar se transformar de uma forma muito profunda, porque essa mudança vai envolver um esquecimento de si mesmo. Mas não esse esquecimento de si mesmo, viu, gente? Não pense que é esse esquecimento de si mesmo de uma forma assim, eu vou obedecer cegamente, eu vou me resignar cegamente, tipo, deixa a vida me levar, porque eu aceitei Jesus e é isso, eu não vou fazer mais nada, eu vou aceitar, vou obedecer numa obediência, na resignação, né, do tipo, deixa a vida me levar mesmo. Não. É realmente compreendendo o porquê eu estou seguindo o evangelho, é compreendendo que esse evangelho vai trazer mudanças muito profundas em minha vida e que são mudanças, são transformações necessárias, tá? Então Jesus ele já nos dá esse alerta de veja se é isso que realmente você quer para sua vida, porque não vai ser tão fácil e tão simples, tá? Fazer essa mudança, fazer essa transformação. E é por isso que ele fala, ele inicia falando com o renuncie a si mesmo. Porque para que eu possa seguir Jesus, eu tenho que agir em conformidade aos ideais trazidos pelo Mestre. E que ideais são esses, meus amigos? É a lei de amor, de justiça e caridade em sua essência. Então,
o ideal que Jesus traz para a gente, o evangelho, que o evangelho traz para a gente, é realmente uma renúncia aos meus desejos, tá? Essa é uma condição para a gente poder seguir Jesus, é renunciar a si mesmo, é renunciar às nossas vontades, colocando as vontades do Pai acima das nossas, tá? Então, veja, nós hoje estamos aqui no Prosebem, para assistir uma doutrinária, para fazer as nossas orações, para irmos para o passe, daqui a pouco vamos para o passe. Então, veja, de uma certa forma, nós poderíamos estar em casa, né, assistindo, sei lá, Netflix, assistindo a novela, estando com os nossos familiares, enfim, atendendo às nossas necessidades pessoais. Mas nós já tivemos a atitude de virmos para o Prosebem, dizer, não, eu vou lá assistir uma palestra, vou tomar o meu passe, vou buscar algo de diferente para mim. E veja, isso já foi uma decisão positiva. Olha que coisa maravilhosa. Já mostrando aí que os nossos corações já é essa terra fértil para o Evangelho. Porque nós já começamos a optar pelo Evangelho. Começamos a optar por seguir Jesus, por seguir a sua doutrina. Já começamos a fazer as nossas pequenas renúncias. Porque vejam quantas vezes os nossos interesses vão conflitar com os interesses do Pai. Quantas vezes, meus amigos, os nossos desejos, os nossos interesses, eles ainda são mais egoístas, são mais pessoais, buscam satisfazer as nossas vontades, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E tudo isso não satisfaz os desejos do Pai. Então, essa é a renúncia. E isso ainda é muito difícil para nós. É muito difícil para a gente ainda tomar essas decisões que atendam às vontades do Pai. Tá? Porque se nós começarmos a fazer uma reflexão realmente muito séria, principalmente no dia de hoje, vamos pegar nosso dia hoje e fazer uma análise. Se eu penso no dia de hoje, eu preciso raciocinar quantas atitudes no meu dia, hoje, só no dia de hoje, não vamos pensar na semana passada, nem no outro, só hoje. Quantas atitudes eu tomei que foram em favor do meu próximo? Que eu precisei abrir mão de minhas vontades, renunciar às minhas vontades e colocar o próximo em primeiro lugar. Quantas vezes no dia de hoje eu tomei essa atitude? E aí a nossa consciência, ela vai começar a buzinar demais, porque a gente vai começar a perceber que ainda tomamos muitas decisões, em verdade, buscando satisfazer o que nos interessa, o que é a favor dos nossos interesses. E pouco renunciamos ainda em favor das vontades do Pai, que é sempre de colocar o outro em primeiro lugar, de buscar trabalhar o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para justamente viver em plenitude essa lei de amor e de caridade que Jesus nos trouxe, nos exemplificou, nos ensinou e nos exemplificou. Muito mais do que ensinar, o Mestre, ele nos exemplificou. E aí fica esse questionamento para a nossa reflexão. Quais foram as renúncias que nós fizemos no dia de hoje? Será que eu já consigo trabalhar o meu coração nesse ponto? Consigo trabalhar os meus sentimentos para que eles sejam mais positivos, mais de acordo com o Evangelho de Jesus, com a mensagem divina? Será que eu já consigo, aos pouquinhos, ir trabalhando o meu coração para que eu coloque essa lei de amor e de caridade em prática? Será que eu já consigo fazer isso? Eu tenho certeza que vocês aqui no Prosebem, que estão aqui já com a gente, assistindo essa doutrinária, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, viu? Eu sei que a gente pensa que é muito difícil, que a gente nunca vai conseguir, porque quando eu faço essa reflexão, minha gente, eu não vou mentir não, viu? Eu digo, Jesus, eu não estou pronta. Eu não estou pronta. Eu estava, inclusive, conversando com um amigo meu e ele disse, Bruna, você é espírita, né? Eu digo, sou, né? E a gente conversando sobre a doutrina espírita, ele disse, não, pode parar por aí, eu não quero saber desse negócio de espiritismo, porque eu ainda não estou pronto, viu? Quando a casa aí que você trabalha, né, que é o Prosebem, necessitar de ajuda em campanha, nisso, aquilo, você me avisa, eu ajudo, mas eu não quero saber não, esse negócio de espiritismo é muita renúncia, é muita mudança, eu não quero saber. E é claro que eu respeitei, né, minha gente, eu não ia violentar de forma alguma consciência para poder trazer o espiritismo, enfim.
Porque Jesus, né, ele não trabalhou com nenhum tipo de violência, nenhum tipo de consciência. Mas vejam, que interessante, né? Ele percebeu, a gente estava conversando de uma forma informal no WhatsApp, e ele percebeu que era demais para ele. Ele disse, Ave Maria, não. Não, Bruno, não dá para mim, eu ainda não consigo renunciar. Veja que ele foi muito sincero com ele mesmo. Eu ainda não estou pronto. E se eu não sei o que vocês estão fazendo aí, eu não posso ser cobrado, né? Isso, então, não quero saber, não. Não quero. Mas eu acredito, gente, piamente, que nós que já estamos aqui vindo à casa espírita, buscando esse auxílio, buscando esse carinho, buscando esse amor, esse acolhimento da casa espírita, nós com certeza, sim, já estamos com os nossos corações preparados para iniciarmos esse processo de renúncia, que é justamente o que o mestre vai continuar falando para a gente, porque aí ele vai dizer, né, carregue a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, né? Quais são as condições para seguir o mestre? A primeira, a renúncia de si mesmo, essa renúncia consciente que a gente está falando, de abrir mão dos nossos interesses pessoais, às vezes mesquinhos, né? Muitas vezes mesquinhos, porque muito pautados no egoísmo, no orgulho, na vaidade. E agora, o tomar a sua cruz, que é justamente no sentido de que quando nós optamos por seguir o Evangelho do Mestre, nós vamos precisar passar por lutas, nós vamos precisar passar por alguns desafios, alguns sofrimentos, algumas tarefas que talvez a gente não precisasse passar se nós não tivéssemos adotado essa postura de seguir o Mestre. Então, Jesus está aqui falando que esse processo de tomar a cruz exige, gente, uma abnegação. Uma abnegação muito forte, porque, veja, muitas vezes a gente vai ser incompreendido dentro da nossa casa, com a nossa família. A gente vai ser incompreendido pelos nossos amigos, por pessoas que nós amamos. Eu já, inclusive, ouvi alguns irmãos que trabalham aí na doutrina espírita, eles conversando, a gente conversando, eles dizendo que perderam amigos que não compreenderam essa mudança. Por exemplo, uma amiga querida disse, olha, eu tinha um grupo de amigos que eu saía todo final de semana com eles, a gente saía bastante, e aí eu entrei na casa espírita, eu estudei, eu meditei bastante, e eu decidi que era isso que eu queria para mim. Era isso que eu queria, e eu queria trabalhar na seara espírita, na nossa casa de oração. E por conta disso, eu precisei abrir mão de algumas vezes sair com eles, não dava para estar com eles o tempo todo. E eu fui muito julgada por conta disso. Essas pessoas não compreenderam. Então começaram a fazer piadinhas comigo primeiro, começou a dizer, virou santo, né? Virou santa, poço de perfeição, é você agora. Então começou essas piadinhas e essas pessoas acabaram realmente se afastando de mim, a gente acabou se afastando e, enfim, foi uma renúncia que eu precisei fazer. Então vejam como exige da gente, né? Vai exigir da gente bastante tolerância, bastante compreensão, para a gente ver que alguns irmãos, gente, ainda não estão preparados realmente para receber o evangelho, para fazer essas renúncias, tudo ao seu tempo. O progresso que a doutrina espírita nos mostra, né, que dores, sofrimentos, dificuldades são instrumentos de aprendizado para nós, para que nós possamos progredir. Esse progresso, ele se faz de uma forma lenta, não é de uma forma abrupta. Então, não significa que a gente vai sair daqui da doutrinária e dizer, queremos sim, eu quero, Bruna, viver esse evangelho, e eu já vou sair perfeita, perfeito, né, com a perfeição aí, e, enfim, não é assim. É todo um trabalho. A gente começa com essa decisão que Jesus nos fala. Essa decisão, essa atitude positiva de dizer, quero mudar, quero me transformar, é isso que eu quero para minha vida. E aí a gente vai começar a essas renúncias no nosso dia a dia, que a gente vai precisar fazer, que a gente vai precisar colocar a vontade do Pai de uma forma muito consciente, tá? A nossa consciência, de uma forma lúcida, consciente. A gente vai precisar optar pelos interesses do Pai, sacrificando os meus, para que seja feita a vontade do Pai antes da nossa, que é o que está no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Então, que essa renúncia
vai começar aos poucos, não vai ser de uma forma abrupta. De uma hora para outra, eu tomei essa decisão, eu vou conseguir renunciar a tudo, vai ser tudo muito fácil. Não é, certo? A gente começa no caminho da porta estreita, sendo difícil, porque a gente quer seguir a porta larga, que é a porta mais fácil. Não, mas a gente vai começar aqui pela porta estreita, vai ser muito difícil no começo, mas depois vai se tornando mais suave, vai se tornando mais tranquilo para a gente, tá? Então, quando a gente fala aqui sobre esse tomar de cruz, tomar essa cruz, por favor, não entenda que nós estamos aqui falando de tomar essa cruz nesse sentido de fardo, que foi o que a gente estava falando lá no começo da nossa palestra, lembra? Que a gente não deve entender a cruz como um fardo. Por quê? Porque a nossa tomada de decisão é uma tomada de decisão consciente. Então, não é a gente não deve entender a dor, o sofrimento no sentido de autopiedade, colocando a gente como coitadinho, né? Dizendo, ai, eu sofro, e ficar naquela posição, né? Parado, não faz mais nada. Ah, eu sofro, e não tento mudar, não tento melhorar, não tento nada. Eu só sofro, então eu aceito a dor e eu fico naquela posição passiva, sem nada fazer. Não, gente. O tomar de cruz exige uma atitude ativa. Por quê? Porque eu tomar a cruz, quando eu tomo a minha cruz, eu carrego a minha cruz, eu tenho a consciência dos motivos pelos quais eu estou sofrendo, os motivos pelos quais eu enfrento as minhas dificuldades. E a gente sabe disso com a doutrina espírita. Nós sabemos que as dores, os sofrimentos, eles são resgates e também são instrumentos, né, de aprendizado para o nosso progresso. Então, eu tenho a certeza, por essa explicação que a doutrina me traz, que nenhum sofrimento está sendo em vão, porque aquilo, né, que eu estou passando, aquela dificuldade que eu estou passando, ela é uma oportunidade de renovação para o Pai. É uma oportunidade que eu estou tendo de me reencontrar com o Pai. E aí a gente pode pensar, né? Porque já acreditamos na reencarnação, na pluralidade das existências. Há quantos milênios nós estamos afastados do Pai? Por não optarmos em tomar essa cruz, por não vivenciarmos da maneira correta as nossas dores e muitas vezes acabamos nos revoltando contra o Pai, que tanto nos ama, que não nos abandona, porque infelizmente nós, pelas nossas imperfeições, acreditamos que o Pai, ele só está com a gente nas horas boas, nas horas de felicidade, quando tudo está bem. Não é assim? Quando tudo está bem, a gente ora, a gente agradece, a gente está feliz. Mas na hora da dor, nós ainda nos revoltamos. Nós ainda entendemos que o Pai nos abandonou, que o Pai não nos ama, que o Pai não está mais ao nosso lado. Quanto equívoco! E aí nós nos distanciamos dele. E quantas vezes nós não pensamos assim? Como é importante, meus amigos, ressignificar a dor. Como é importante a gente compreender que a dor, que o sofrimento nos renova, que essa dor, que esse sofrimento, que essas dificuldades nos transformam. E é por isso que qualquer sofrimento que a gente tenha que passar por essa escolha de seguir o Pai, seguir a sua vontade, de exercer essa lei de amor, essa lei de caridade, essa dor é válida. E é claro que a gente sabe que vai doer, né? Porque muitas pessoas dizem, os espíritas vêm com essa conversinha aí de dor, de sofrimento e tal. E é um povo que gosta de sofrer, porque o povo acha assim, né? Que o espírito ele gosta de sofrer. Já ouviram isso? Vocês espíritas gostam muito de dor, de sofrimento. Gente, não, viu? A gente sabe, a gente tem plena consciência do quanto é doloroso passar pelas dificuldades da vida, passar por um revés financeiro, passar por uma doença, passar pela perda de uma pessoa que a gente ama muito nas nossas vidas, abrir mão dos nossos interesses, né, que a gente ainda sente essa necessidade, porque a matéria aqui é muito forte, a impressão da matéria na gente ainda é muito forte. Gente, isso é difícil. Eu sei que para vocês aí não é, né? Que vocês já são espíritos tudo superior, bem mais superior do que eu, mas eu aqui estou representando os espíritos inferiores. Eu tenho a dizer para vocês, meus amigos, é difícil. Claro que é. Mas veja, tudo isso, quando a gente ressignifica a nossa existência, ressignifica as aflições, os sofrimentos, a gente compreende.
A gente compreende que esses sofrimentos são necessários para que na vida futura, que é a vida no mundo espiritual, que são as vidas sucessivas que ainda teremos, nós vamos ser mais felizes, porque já optamos sofrer, mas sofrer bem, tá? Sofremos de uma forma consciente. Sofrer compreendendo que eu estou aqui no plano físico, reencarnado, não apenas para desfrutar das benesses desse mundo, mas para evoluir, para progredir, compreendendo que a dor é esse cadinho de transformação. E que mesmo nesses momentos de dor, de sofrimento, eu não estou só. O Pai está me auxiliando, o Pai está me amparando, meus amigos espirituais estão comigo, meu anjo guardião está comigo, e eu tenho ainda amigos, o amparo também no plano material. É através da casa espírita, é através daquele amigo que nos dá colo, aquele familiar que nos dá colo, nos momentos que nós precisamos. Então, é dessa forma que nós precisamos compreender a dor em nossas vidas. A gente precisa ressignificar essas lutas, essas dificuldades. E aí, a gente caminha já para a parte final, que Jesus fala, né? Renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. E o que é seguir Jesus? O que será que é seguir o Mestre? Gente, seguir Jesus é a parte melhor que tem, vou te dizer. É a melhor parte porque seguir o Mestre significa receber as bênçãos. Receber as bênçãos significa que nós superamos as nossas dificuldades e agora nós estamos realmente ao seu lado. Jesus está caminhando ao nosso lado e está ao lado do Mestre. Imagina só, que bênção é isso? Estar ao lado do Mestre significa que agora o Senhor, ele nos acompanha. Ele nos dá todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu amparo, toda a sua atenção. É mostrar que o prêmio maior para nós, né, é realmente estar ao lado do Mestre, que tudo valeu a pena, que o seu amor, que a sua misericórdia está ao nosso lado. Então, por mais pesada que seja a nossa cruz hoje, essa recompensa será sublime, certo? Assim, é compreender que nenhuma felicidade aqui na Terra vai nos proporcionar a felicidade que é estar na companhia de Jesus, porque essa felicidade, meus amigos, é a felicidade verdadeira. É aquela felicidade que não é efêmera, ela não vai passar. É aquela paz que a gente busca, sabe? Que a gente diz assim, eu queria tanto, Bruna, ter paz. Eu queria ter tanto paz na minha vida. Eu queria tanto ser feliz. Essa é a verdadeira felicidade, é o prêmio. Ao estarmos ao lado do Mestre, lembre, Jesus é um espírito perfeito. É o governador espiritual do planeta. Ele e o Pai, né, eles trabalham o tempo todo. Então, imagine que felicidade é estar ao lado de Jesus. Significa que adentramos o reino angélico. A verdadeira felicidade. Que bênção, meus amigos, que bênção. E como é bom saber que todas essas lutas, todas essas dificuldades têm essa recompensa. Porque é muito difícil sofrer sem essa perspectiva. Sofrer sem saber por que sofremos, e isso a doutrina nos explica. Tem as causas anteriores das aflições e as causas presentes. Às vezes sofremos por questões por atitudes equivocadas nessa vida que nós temos, ou atitudes equivocadas de vidas passadas, tá? E quando adotamos esse evangelho, adotamos essa compreensão que Jesus nos traz, nós passamos a compreender que tudo tem um motivo, que eu vou sofrer, que eu vou me resignar, que eu vou passar por essas lutas, por essas dificuldades, mas ao final eu vou alcançar o objetivo, que é a perfeição, que é a felicidade, que é realmente estar ao lado de Jesus. Ele está ao nosso lado. Então, vejam como Jesus, nessa passagem evangélica, nos faz esse chamado para que nós possamos realmente nos entregar a Ele, nos entregarmos ao Pai, e nos entregarmos de forma consciente, positiva, para o Evangelho, que é isso que nós devemos fazer, meus amigos. Não é nada imposto, não é nada sem reflexão, é tudo de uma forma raciocinada, compreendida, bem compreendida. E é muito interessante quando Jesus, o Emmanuel, o Espírito Emmanuel,
traz as suas considerações para a gente sobre esse tema, porque lá no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz que quando a criatura está encarnada, ela está em duas posições, tá? A primeira posição pode ser buscando a sua evolução espiritual, todos estamos, ou em processo de resgate de suas faltas, que nós também estaremos, né? Então, a gente pode estar numa fase ou em outra, ou a gente pode estar resgatando, ou estamos passando pelas provas em busca da nossa evolução espiritual. E nesses dois casos, Emmanuel, só quero falar de Jesus, mas é Emmanuel, tá? Emmanuel diz que não haverá progresso sem esforço, sem lutas, tá? E ele deixa muito claro, como nós vimos, que Jesus não nos enganou. A sua vida toda foi um testemunho e ele mostrou para os seus seguidores justamente isso, que a gente não alcançaria essa felicidade, esse reino, essa paz que a gente deseja, essa felicidade real que a gente deseja, se a gente não renunciasse. Porque o mestre fez também renúncias. Ele se sacrificou durante toda a sua existência aqui na Terra, sem revolta, com muita compreensão, com muita serenidade, com muita lucidez. Então, nada, nenhum progresso que a gente tenha virá sem esforço. Ninguém vai conquistar sem se esforçar. Ninguém vai resgatar os débitos sem sofrer, sem passar pelo tadinho da dor. Então, quando a dor bater na nossa porta, nos diz Emmanuel, nós devemos manter uma atitude positiva, a atitude positiva de compreender essa dor e buscar o amparo, buscar o auxílio espiritual, buscar a oração, buscar o amparo que a espiritualidade nos traz. Olha a Casa Espírita aí para nos auxiliar, temos o atendimento fraterno, que tem as nossas irmãs maravilhosas que fazem o atendimento, tem os tratamentos espirituais que estão aí para nos auxiliar. Então, buscar esse amparo, tanto que nós recebemos na Terra, encarnados, como do plano espiritual. Buscar agir sem revolta, sem se sentir vítima da justiça divina, compreendendo que somos espíritos imortais e tendo consciência dos nossos deveres, das nossas lutas, reconhecendo que a dor é um instrumento que Deus se utiliza para que nós possamos alcançar a felicidade. Deus não é aquele pai, gente, mesquinho, que escolhe um ou outro para sofrer e quer que os outros sejam felizes e outros não. Não. O Pai é um Pai de amor, de justiça, que sabe o que cada um de nós necessita para progredirmos. Então, vamos tomar essa consciência. Já estamos fazendo isso, já estamos carregando a nossa cruz dessa forma, de uma forma mais positiva, com essa ressignificação da dor. Será que já estamos fazendo isso? Ou ainda nós estamos nos valendo de processos de fuga, cruzando os braços, nos revoltando, não compreendendo essa dor como progresso, sem a resignação, sem compreender que não há vitória sem trabalho, sem esforço, sem sofrimento, tá? Então, a gente precisa pensar muito, porque seguir Jesus, seguir a vontade do Pai, quando está tudo bem, quando está tudo calmo, é fácil, mas é justamente na hora das tempestades, nas horas de dificuldade, nas horas do testemunho, que nós vamos mostrar para Deus, mostrar para o nosso Pai que nós estamos com Ele, que nós estamos nos submetendo à sua vontade, tá? Sempre lembrando que Jesus nos disse que o discipulado, o apostolado, exige sacrifício, exige lutas, ele não nos enganou, o mestre não nos enganou em nenhum momento, tá? Então, nós precisamos fazer realmente essa reflexão, tá bom? E aí, Emmanuel, ele prossegue, né? Ele fala nessa parte, que as dores, que os sofrimentos, justamente fazem parte do nosso processo evolutivo, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, porque nós progredimos nos dois planos, certo? Então, nós somos criados simples e ignorantes e temos como destino a perfeição, a felicidade. E vai depender de cada um de nós, meus amigos, chegar mais rápido ou mais devagar a esse destino. Vai depender da nossa conduta, das nossas ações, de chegar a essa felicidade verdadeira que Jesus nos traz. E vamos nos lembrar que nós estamos na transição planetária. Nós vamos chegar em um momento em que estaremos na Terra regenerada, onde o amor já prevalece sobre o mal,
O bem vai prevalecer sobre o mal. As pessoas já têm consciência de Deus, consciência da vida espiritual, da vida futura, da imortalidade da alma, do nosso destino, certo? E é nessa terra regenerada que nós vamos adentrar. Então, nós precisamos, desde já, trabalhar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos ressignificar essa dor, possamos bem compreender que as lutas, as provações vão nos conduzir justamente a esse reino de felicidade. Que tudo tem um objetivo, que o Pai não faz distinção entre seus filhos, tá bom? E aí, gostaria de já, né, ir finalizando com vocês, que a gente faça essa reflexão, encerrar realmente com essa reflexão sobre o carregar a nossa cruz. Nós, depois de tudo isso que conversamos, agora podemos dizer que nós já estamos preparados para fazer essa escolha de tomar essa cruz, de renunciar a si mesmo e seguir o Evangelho, seguir o que Jesus nos trouxe, nos propôs. Será que eu já estou preparado para, por exemplo, se Jesus chegasse hoje e me dissesse, olha, você precisa escolher entre as benesses do mundo ou me seguir? Eu já estaria preparada para fazer essa escolha difícil de renunciar às coisas do mundo em que nós estamos para poder seguirmos o Mestre. Será que nós já estamos preparados para adotar essa postura, esse caminho? Porque Jesus nos mostra justamente que a renúncia às benesses da vida espiritual é que nos trará a verdadeira felicidade. E sempre que passarmos, meus amigos, pela dor, porque ainda passaremos por muitas, vamos nos lembrar que ela nos aproximará do Pai, que ela vai nos colocar ao lado do nosso Mestre querido, e que tudo valerá a pena. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês na noite de hoje. Essa parte do Evangelho toca muito o meu coração. Essas reflexões tocam muito profundo, de uma forma muito profunda, o meu coração. E eu espero que possa tocar o coração de vocês também. Quem quiser, quando chegar em casa, pode ler, tá? Carregar a Cruz, capítulo 24, itens 17 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem de Emmanuel, vocês podem também pesquisar lá no Google, dá um Google, bota lá, Nossa Cruz, Emmanuel. É linda a mensagem, certo? Eu queria trazer muito mais coisas, porque eu sou cheia de coisa para falar com vocês, minha gente, mas o tempo é curto, né? O tempo é curto, passa muito rápido, e desde já eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, de conversar, de trazer essas reflexões, agradecer a nossa dirigente da noite de hoje pela oportunidade de estar aqui e a todos vocês, essa casa maravilhosa. Muita paz a todos. Vamos para o passe, vamos com esse coração agora aberto para o passe, já trabalhando o nosso coração, nosso pensamento, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga. Então, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Uma semana de paz. Fiquem bem, fiquem em paz. E até a próxima. Com fé em Deus, espero que de forma presencial com vocês, tá bom? Até mais.